Oui. Había elevado aproximadamente unos 700, 800 bolos, ¿no? Y 800 pan de ló. Y a realidad era convidar a los visitantes, no estandi, era convidar una fatia del producto. Llegó un momento que era imposible, porque a gente no tenía dónde almacenar. Y a gente hacía fila no estandi. Y lo engraçado de todo esto fue que tuvimos que salir a comprar bolos no mercado, pan de ló no mercado, para conseguir seguir rodando a feira. Y cuando la gente venía y falaba así, ¿puedo experimentar? Sí, este bolo es para você, este bolo es para você. Entregábamos bolos completos para el pessoal. Ninguém acreditaba. En realidad nos daban una boa ayuda porque no teníamos dónde estoquear eso, ¿no? Entonces, cuando você ve que realmente você consigue producir con velocidad, con eficiencia, sin exceso de costo de mano de obra y demás, você se da cuenta que un negocio es viable. Yo no quiero robarme este webinar, juro que voy a hablar só 3 minutos a más. Não, tá ótimo. Nós vamos... Y les quiero comentar una experiencia que tuve hará unos 4 o 5 años atrás. No voy a poner nombres porque no estoy autorizado a hacerlo, pero es una industria de bolos que fica en Jacarepaguá, en Río de Janeiro. La industria producía en aquel momento 4.800 bolos por día y tenía aproximadamente 280 o 300 funcionarios. A dona da compañía faló para mí, llegó aquí a Maringá, cruzó todos sus tipos de rellenos, coberturas y demás, y quiso hacer las pruebas de producción. Hicimos 1 día y medio de pruebas. Y pidió para mí que visitara la industria de ella. Y fui para allá. Cuando llegué lá, ella falou, yo quiero que você faça un análisis completo de mi compañía. Perfecto. Você me va a permitir meterme en todo lugar o que pregunte va a ser respondido? Sí, entonces, vamos lá. O filho dela desceu comigo, e ela também, e o chefe da produção. E falaram, bom, que precisa? Eu preciso as lixeiras, falei. Como as lixeiras? Sim, eu quero os tachos de lixo, onde vocês tiram o lixo. Para que quiere isso? Você se vai dar conta. Preciso umas luvas, as lixeiras e uma espátula. E uma balança. Aí empecé a abrir as lixeiras e falei assim, bom, vamos a empezar a tirar todos los rellenos que su gente desperdició y los iba poniendo en una sacola. ¿Dónde está el desperdicio de pan de ló? Esto. Empezamos a levantar todo el pan de ló. Mi intención era pesar todo que se tiraba en la industria. Por 2, 3 motivos. Primero, porque era desperdicio, no había controles sobre la cantidad de materia prima que se utilizaba. Y segundo, por, digamos, mal manejo de la operación. Fiqué 2 días lá. Hicimos su pesaje completo, No día siguiente, entregué los números para ella. Falei así, bueno, para iniciar, você puede rentabilizar su compañía en este momento en aproximadamente 9%. ¿De dónde você tiró eso? Yo tiré la cantidad de bolos que você produce por día, cuánto representan eles en faturamento, o custo que você tem do pão de ló, o custo que você tem de relleio e de coberturas laterales y superiores, a decoración das mismas. Pregunté a su gente cuál era o custo de cada uno de esos insumos, multipliqué los kilos que retiré de la lixeira por un precio, lo dividí en faturamento diario y me dio exactamente a grana que você tira na lixeira por día. Entonces, eso, antes de comprar alguna máquina, te estoy falando que eso forma parte de su rentabilidad. Creo que mejor explicación de lo que significa automación en confeitaría no tengo. Y más uma, que vamos a romper un mito. Camila me está escuchando, que está ahí. Bienvenida, Camila. Camila trabaja conmigo.
una ingeniera en alimentos que trabaja únicamente para Unifiller, donde ela atiende todas as visitas de clientes para fazer as provas de produção e demais, e donde realmente está analizando o negocio desde o ponto de vista de economia que puede ter cada cliente. Bueno, você empieza a ver que no precisa 3 milímetros de cobertura, porque con 1,5 milímetros alcanza. O más barato que você tem en bolos é o pão de ló. Y o más caro que você tem son recheios y coberturas. Cuando você ve que você puede vender un bolo precioso, realmente, con un sabor ótimo, y que realmente su costo va a bajar. Porém, por otro lado, los supermercados, que aquí tenemos bastante gente de supermercados, pueden utilizar las mismas máquinas para hacer otras cosas. Pudim, arroz doce, salada de frutas, todo eso puede ser dosado no mismo tipo de, na misma maquinaria. No precisan 10 máquinas para hacer la producción. Con una máquina consiguen hacer de inicio, consiguen utilizarla para varias cosas. Bom, o minuto de peruano acabou, não falo mais. Agora só vou a ouvir. E se alguno não entendeu meu português, me desculpa. Sou peruano, não argentino. Só para deixar isso claro. Ótimo. Não, muito obrigado pelas suas colocações, a sua experiência. Essa é realmente muito importante e tem tudo a ver com o que é o propósito do nosso encontro, né, desse evento, de estar mostrando a importância do processo de mecanização, de automação, de ganhos de produtividade e também a oportunidade que existe no setor de panificação. Nós temos o que eu chamo de demanda reprimida nos pontos de venda em função de ruptura, de falta de produto no ponto de venda. Então, é difícil avaliar hoje o potencial de crescimento do mercado de confeitaria no setor de panificação, em função de que nós temos um problema de que o mercado não é abastecido, né? Então, nós temos a comparação com pontos de venda que têm um trabalho bom e qual é o volume de venda versus o número de pessoas que frequentam aquele ponto de venda. E quando nós comparamos outros pontos de venda com o mesmo número de pessoas que não têm aquele abastecimento de confeitaria, dá para imaginar, numa escala geométrica, o potencial de crescimento que tem esse setor no Brasil. Então, o grande desafio para atender essa demanda em função dos custos que nós temos no Brasil e do processo que é muito utilizado, no processo artesanal, as dificuldades de mão de obra, as dificuldades de mão de obra especializada. Uma coisa é você ter um operador de máquina, outra é você ter um artista para poder elaborar o produto. Então, os custos são totalmente diferentes. Nós vamos dar início, então, o nosso trabalho. Eu vou passar a palavra para o Marcelino para fazer a apresentação do evento. E dentro da estrutura desse encontro, nós vamos fazer as duas apresentações primeiro. Eu vou falar a visão do mercado, depois vou passar a palavra para o Ricardo, e aí depois nós vamos abrir para as perguntas e vamos estar falando sobre a visão de cada um em relação ao negócio panificação, principalmente confeitaria no Brasil hoje. Então, muito boa noite para todos que já estão aí. Eu passo a palavra para o Marcelino. Obrigado, Márcio. Bom, a gente já adiantou, né, como que vai funcionar aqui esse encontro, esse evento, né? Meu nome é Marcelino Rodrigues, eu sou gestor comercial na Márcio Rodrigues e Associados, e é um prazer receber todos aqui para esse webinar Mercado da Panificação Industrial, né? Vamos começar aqui, conforme o Márcio falou, a duração desse evento deve ser por volta de mais 1h30, 1h40, né, Márcio? Faremos aí haverá a palestra, conforme a gente falou, do Márcio Rodrigues agora, e em seguida do Ricardo Sanabria. Né, o Márcio é consultor na Márcio Rodrigues, é administrador de empresas, pós-graduado em gestão empresarial, sócio proprietário da rede de padarias Pão da Serra, diretor de inteligência de mercado na Riccone Alimentos, atua como consultor no mercado de panificação, alimentação e confeitaria, sendo CEO da Márcio Rodrigues, presidente do Instituto Tecnológico da Panificação e diretor da Associação Brasileira na Indústria de Panificação e Confeitaria, ABIP. Coordenador nacional do Programa de Desenvolvimento e Alimentação, Confeitaria e Panificação, PROPAN,
do qual foi idealizador da concepção e metodologia de trabalho. É também diretor do Sindicato e Associação Mineira na Indústria de Panificação e Confeitaria de Minas, a AMIPAM. Márcio irá falar sobre os indicadores de performance do mercado de panificação e confeitaria brasileira. É com você, Márcio. Muito boa noite, então, Marcelino, muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela, porque eu trouxe algumas informações de como que está o mercado nesse momento. Só um minuto, por favor. Bom, nós temos acompanhado o mercado de panificação industrial nos últimos 20 anos no Brasil. Isso deu início com os trabalhos que nós desenvolvemos de capacitação dentro das empresas de panificação. Algumas empresas fizeram a opção por ir para a área industrial, outras empresas cresceram como operação de varejo. E desses 22 anos de programa de apoio à panificação, nós podemos acompanhar o surgimento de algumas empresas, o desenvolvimento desse mercado, e temos continuado o trabalho de acompanhar as empresas dentro do setor de panificação hoje no Brasil. Trazer um pouco do que é o mercado de panificação hoje no Brasil. O primeiro semestre desse ano, nós fazemos um acompanhamento online em cerca de 50 empresas, 50 pontos de venda, em 10 estados do Brasil, que dá uma ideia muito clara de como é que está a resposta nos pontos de venda. Algumas reflexões sobre o comportamento do consumidor, o perfil da indústria de panificados no Brasil e um pouco de gestão, que é o que a gente acredita, né? A modernização e a profissionalização da gestão faz com que as empresas sejam mais competitivas e mais dinâmicas. Isso é o que a gente acredita. Dentro desse contexto, eu já nós fizemos uma pesquisa, né, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Paraná, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para avaliar a performance das empresas. E, num primeiro momento, como nós acompanhamos desde o dia 19 de março do ano passado, o impacto de todas as medidas de restrição na circulação das pessoas, o impacto da pandemia, e o que isso refletiu para o setor de panificação, algumas questões são mais relevantes. Num primeiro momento, houve uma retração na venda de produtos panificados, os produtos de revenda cresceu nos pontos de venda, a compra per capita do cliente cresceu, que é o ticket médio, mas a frequência do cliente diminuiu no ponto de venda. Então, são alguns dos pontos importantes que aconteceram dentro da atividade de panificação. Em janeiro, nós conseguimos fechar o acompanhamento de cerca de 400 empresas, onde nós projetamos o volume de negócio para o setor de panificação em 2020, 91 bilhões de reais, 62% desse volume de produtos de fabricação própria, né, do que é industrializado pelas empresas. Quando estratificamos os volumes de negócio em cada grupo, o faturamento de panificados total deu 56,7 bilhões de reais em 2020, os pães artesanais das padarias tradicionais, 26,8 bilhões, e aí entra a confeitaria, pão de queijo, biscoito, bolos, com mais 18,6 bilhões. Então, nós temos aí esse volume dentro das padarias artesanais. A padaria pão de forma industrializado, 7,5 bilhões, e as fábricas já existentes de pães congelados e industrializados, cerca de 2,6 bilhões o faturamento no ano passado. E bolos industrializados com 1,2 bilhões. São os grandes números que nós conseguimos levantar das diversas fontes disponíveis no mercado, mais o confronto das informações com fornecedores de matéria-prima e o volume de venda per capita por ponto de venda projetado pelo número total de pontos de venda que tem no Brasil. A estratificação desse volume, onde nós concluímos que o pão francês é cerca de 34% a 35% do volume, ou seja, dos 5,6 milhões de toneladas de produtos panificados no ano de 2020, pão francês é perto de 2 milhões de toneladas, e nós temos aqui os chamados pães macios, com 1 milhão de toneladas, os pães industrializados, os bolos com 350 mil toneladas. O volume estimado de bolos
que nós conseguimos levantar baseado na estratificação da curva ABC de venda dos mais de 50 pontos de venda que nós analisamos mensalmente e os 400 pontos de venda que nós fechamos anualmente nos estados brasileiros, né, para ter uma ideia do volume. Nós, nesse início do ano, 2021, nós acompanhamos essas empresas que são a referência do volume. O primeiro trimestre, nós já tivemos um crescimento em relação ao primeiro trimestre do ano passado, de 5,25%, mas a produção ainda não tinha voltado aos níveis de antes da pandemia, ainda com queda. Já no segundo trimestre, lógico que a base de comparação é o segundo trimestre do ano passado, no auge da pandemia, houve um crescimento de 45% a venda dos produtos panificados, da produção própria. E aí, dentro desse contexto, a venda de produção própria, agora no primeiro semestre desse ano, crescimento de 20,6%, mostrando claramente a recuperação do setor de panificação, tanto o crescimento de faturamento, com 18,6% no primeiro semestre desse ano. Nós temos aí o fluxo de clientes nos pontos de venda ainda não voltou aos níveis de antes da pandemia, ainda tem um acumulado de menos 2,5 pontos percentuais em relação à frequência das pessoas no ponto de venda, né, em relação a isso. Das empresas pesquisadas, 80,9% delas aumentaram o faturamento nesse primeiro semestre desse ano e 19% ainda estão em queda de faturamento em relação ao ano passado. Em percentual, a média de crescimento para as que cresceram a venda deu 41%, a média de crescimento das que cresceram a venda. Já as que ainda mantiveram uma queda, né, das empresas que tiveram perda de faturamento, ainda tem 33% de queda em relação a antes da pandemia. Mas como 80% já está com um nível de crescimento, o crescimento médio foi os 18% em relação ao volume. Alguns desses dados, quando a gente avalia queda na produção própria, ainda a venda da produção própria ainda não chegou totalmente nos níveis do ano passado, está próximo. As empresas que caíram ainda estão com 16% menos, mas as empresas que aumentaram, 45% de crescimento, né? A queda de produção própria, em termos de volume, está ainda. As que cresceram tiveram um crescimento em volume de 3,7%, e isso mostra o forte impacto dos reajustes de preço dos insumos, das matérias-primas, e o reajuste de preço dos produtos panificados está impactando no faturamento, mas no volume o aumento é 3,7% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Outros indicadores, mas dentro do nosso propósito dessa apresentação, a área de produtos comercializados, que cresceu muito nos pontos de venda. As padarias tradicionais têm se transformado em lojas de proximidade, loja de reposição para o consumidor final, mostrando como canal de distribuição de alimentos. Hoje, no Brasil, é o segundo canal de distribuição de alimentos, com 70 mil pontos de venda, perdendo para supermercado, tem quase 90 mil pontos de venda, mas com uma característica de compra de reposição. E com a pandemia, se fortaleceu, porque 30% dos consumidores passaram a fazer compras de abastecimento nas lojas próximas às suas casas, e com essa mudança de comportamento do consumidor, muitos trabalhando em home office, alterou um pouco o comportamento das compras nos pontos de venda. O número de pessoas que frequentam os pontos de venda, as empresas que cresceram 24%, as empresas que caíram 14%, a compra per capita subiu 16%. Então, dentro desse contexto, avaliamos também o volume de venda de pão francês. As empresas que cresceram 17%, as empresas que caíram 14%. Então, dentro desse contexto, o volume médio. Bom, falando um pouco do mercado de pão francês no Brasil, com quase 2 milhões de toneladas, 49% desse mercado é padarias artesanais, com 70 mil pontos de venda, 46% do mercado são os supermercados, com quase 90 mil pontos de venda, 89 mil e pouco,
e os outros pontos comerciais com 5%. Né? Isso para ter uma ideia do volume no caso do pão francês. Alguns outros indicadores, no caso dos pães, 30% dos pontos de vendas de supermercado já estão trabalhando com pão congelado. Né? 20% do volume total, que é cerca de 400 mil toneladas, já está em pão congelado. 88% do que as indústrias de pão congelado trabalham vão para os supermercados, 12% para os outros pontos de venda. Fizemos uma análise na estrutura de custo das empresas, onde o custo de matéria-prima girando em torno de 40% do valor final do produto, com alguns custos pesando de impostos, mão de obra, logística, no caso da panificação industrial. Só a título de reflexão, na última feira da IBA, na Alemanha, foi feita uma apresentação sobre o mercado de panificação na Alemanha, mostrando a grande concentração do setor de panificação na Alemanha, onde nos anos 90 existiam 80 mil pequenas padarias, em 2017, 11 mil padarias, né? Onde 63% da venda está em 3,8% das empresas, e 27% da venda está em 28% das empresas com faturamento entre 500 e 5 milhões de euros ano, mostrando uma grande concentração na questão industrial, mercados maduros como a Alemanha, mas cresceu o número de pontos de venda, ou seja, nos anos 90 tinha 80 mil pontos de venda, já agora, em 2017, 100 mil pontos de venda, para ter uma ideia. O que permitiu, com a industrialização, foi um melhor abastecimento dos pontos de venda, ampliação do mix dos pontos de venda, mudança no modelo de comercialização, eles colocaram o conceito de autosserviço, introduziram mais consumo dentro das lojas. Então, a industrialização dos produtos permitiu que remodelasse os pontos de venda. Com isso, houve uma maior competitividade dos pontos de venda, a ampliação do mercado, o aumento de venda de produtos que até então ficava muito restrito a pontos com mão de obra altamente especializada. Então, essa reformulação, ou seja, uma padaria que não tem condição de ter um confeiteiro com uma remuneração 2 a 3 vezes o valor normal que uma pequena padaria paga para o profissional na produção, acaba não tendo uma série de itens no seu área de venda. Com a industrialização, é possível qualquer ponto de venda ter um mix maior de produto e ficar mais competitivo. Então, são oportunidades que existem no mercado e a gente observou isso em mercados mais maduros, principalmente Europa, na América do Norte e na Ásia. Quando nós falamos sobre algumas questões dos produtos dos pães, a questão também existe uma grande demanda para pães com fermentação natural, pães com massa madre, pães com que eu chamo de uma assinatura, um grande potencial de crescimento para esse tipo de produto. E aí, quando a gente fala de produtividade na indústria de panificação, nós temos 2 indicadores importantes. Um é o volume em quilos por funcionário mês, né? Hoje, as empresas de panificação tradicionais estão com uma média de 750 quilos mês na produção, que é um número ideal, muitas não estão chegando a 600 quilos mês, de produtos panificados por pessoa no processo produtivo. Então, nós temos aí um grande potencial de crescimento dessa indústria e nós entendemos que a mecanização, a automação, a utilização de tecnologias no processo de congelamento são questões que vão influenciar muito a produtividade no setor de panificação. Existe muito espaço ainda de crescimento. A melhoria nessa gestão dos processos são pontos importantes. Então, quando nós falamos dos principais indicadores, um deles é o volume em quilo mês por funcionário, o outro é o faturamento médio mês por funcionário, que nós trabalhamos com o volume em faturamento de produtos panificados dividido pelo número de pessoas que se envolvem no processo produtivo.
o ideal é acima de R$18 mil mês por colaborador na área de produção. E um dos grandes desafios para elevar essa produtividade é agregar valor, que é introduzir melhor performance de produtos com maior valor agregado, e aí a confeitaria entra nesse processo. Nós temos acompanhados trabalhos em pontos de venda que a confeitaria foi modernizada, foi melhorada, e cresceu o preço médio por quilo em mais de 50%, em função da melhor performance e melhor abastecimento nos produtos de confeitaria. A venda média, o preço médio por quilo cresce, então você tem um aumento de produtividade, e isso é um ponto importante para melhorar a competitividade das empresas. Quando nós colocamos para o faturamento médio por funcionário mês, preço médio por quilo, inovação, o que nós chamamos de extensão de linha, que é agregar valor nos produtos tradicionais, são importantes. O planejamento do mix de produtos, ou seja, eu preciso ter 30% praticamente do meu cardápio de produtos no ponto de venda com maior valor agregado, senão eu acabo reduzindo muito o preço médio por quilo. Isso impacta muito a rentabilidade da parte industrial, do setor de panificação, e com isso é importante também trabalhar um mix de produto, porque nós sabemos que tem produtos que têm volume e tem produtos que têm melhor margem de contribuição. Hoje, no processo artesanal, o custo da mão de obra gira em torno de 40% no custo do quilo do produto no processo artesanal, enquanto a matéria-prima, o custo médio gira em torno de 30% do preço do produto. Então, se você reduz em 50%, 60% o custo da mão de obra no processo produtivo, você tem um salto de competitividade para o produto no ponto final, viabilizando esse produto, tanto para comercialização através de outros pontos de venda, quanto para ganhar mais consumo em função deles ficarem mais competitivos para o consumidor final. E aí, dentro desse contexto, a busca por produtividade, nós analisamos o faturamento médio por pessoa no setor de produção precisa ficar acima de R$18 mil. Avaliamos no processo artesanal o volume em quilo hoje de cada grupo de produto, quando a gente analisa o volume em quilo mês por funcionário, entre pão e pães, e a confeitaria está gerando em torno de 500 quilos mês por funcionário do setor de confeitaria. Então, tem um grande potencial de crescimento se houver a mecanização nesse processo, com ganho de produtividade. A centralização da produção, através de centrais de produção, que é também um ponto que tem crescido muito nas redes, né, grupos de lojas, tanto supermercado quanto padarias, a produtividade precisa passar de 1.500 quilos, só que quando você tira a centralização do pão francês, não se consegue os 1.500 quilos. Então, a gente precisa de ter mais mecanização, mais automação no processo produtivo, nos produtos de grande volume, para que a gente consiga melhorar a produtividade dentro do setor de panificação na área industrial. Fizemos alguns cálculos mostrando o preço médio por quilo, o pão francês sendo 22% da venda da produção, ele tem um grande desafio de compensar em relação ao preço médio por quilo. Nas indústrias de pão congelado, já está trabalhando com cerca de 3.600 quilos por funcionário, quando tem pelo menos 70% da venda em pão francês. E o grande questão é que, no caso da indústria de pão congelado, quanto maior o mix de produtos que ela oferece para os supermercados, menor é a produtividade, e porque vai para o processo artesanal e diminui a intensidade da mecanização no processo. Então, nós analisamos algumas indústrias de pães congelados, quanto maior a diversificação dessas indústrias, pior ficou o resultado da indústria. Então, para aumentar a diversificação dentro da indústria de pães congelados, para ampliar o mix, colocar mais produtos, é preciso existir esse cuidado de ter um processo produtivo que tenha uma escala de produção e não transformar a indústria numa padaria grande, porque logística, custo do ponto de venda, distribuição, isso são... e o preço que o consumidor final está disposto a pagar pelos produtos, as margens ficam muito apertadas para um processo artesanal.
Então, se não houver, para a questão industrial, se não houver a mecanização ou a automação, é difícil dar competitividade. Então, quando a indústria de pão congelado resolve sair do pão francês e ir para mix de produto, a produtividade cai muito, o esforço de produção aumenta, e aí o custo por quilo produzido fica mais pesado e o resultado daquela empresa diminui. Então, quando muitas empresas elas ficam no dilema, se elas trabalham com 90% da venda, no caso de uma indústria de pão congelado, com pão francês, e fica dependente do pão francês, que tem uma guerra de preço muito forte. Se ela amplia o mix de produto para colocar confeitaria, colocar produtos especiais, colocar outros produtos, para diminuir a participação do pão francês, o seu custo na área industrial ele aumenta de forma exponencial, diminuindo a competitividade. Então, ela melhora a competitividade no sentido de oferecer um mix mais completo para o consumidor e para o ponto de venda, mas ela perde em competitividade com o aumento de custo do processo produtivo. Então, são dilemas que a gente começou a avaliar no caso das centrais de produção. O que as centrais de produção elas foram um caminho percorrido por muitas empresas para ganhar produtividade, a centralização da produção, que esse processo cresceu muito com a questão da utilização do congelamento nos processos produtivos, e nós fizemos algumas avaliações das principais perguntas que as pessoas se fazem, quem empreende nesse setor, se vale a pena centralizar a produção. Avaliamos o processo tradicional, com produtividade aí entre torno de 700 quilos mês, com o uso de tecnologia, você precisa subir para 1.100, 1.200 quilos mês por funcionário, com o processo de congelamento, mas com a centralização da produção. Como é que eu faço a centralização da produção? Primeiro que os investimentos para centralizar a produção se justificam a partir de 30 toneladas mês de produtos panificados. Esse é um número que nós chegamos pelo valor do investimento em equipamento e infraestrutura para centralizar a produção, né? Então, isso foi um ponto. Uma outra questão é a estrutura de custo, que no processo artesanal, como eu estava dizendo, a mão de obra pesa muito. Então, na centralização da produção sem mecanização, a central de produção passa a encarecer o produto no ponto de venda, sobe o preço, né? A margem que o ponto de venda, correndo o risco, finalizando o produto muitas vezes no ponto de venda, os índices de sobra que tem no ponto de venda, as margens que o ponto de venda precisa trabalhar, no caso dos produtos frescos, dos produtos panificados, se o custo de centralizar a produção colocar esse produto num preço final mais alto, muitas empresas ficam menos competitivas em relação a esse processo de centralizar. Nós avaliamos o que diferencia uma central de produção de uma indústria de pães congelados, ou seja, um grande volume de produção de poucos itens, que é a ideia de estar industrializando, que é a fábrica. Quando fica com um número de itens muito elevado, eu considero o conceito de uma padaria grande, isso tem problemas com os custos. O que a gente entende como importante para uma central de produção? Capacidade de armazenamento, processo de automação, tecnologia do frio, são questões importantes para esse processo, né? E você consegue trabalhar com profissionais mais capacitados, uma formação melhor. Os produtos e os pontos de venda, nós temos uma questão aí muito importante. A média de venda por ponto de venda que nós estudamos, quando você vende menos de 6 toneladas mês de produtos panificados no ponto de venda, o custo de produzir no ponto de venda fica alto para mais de 80% dos produtos, que são os produtos que a venda média dia é inferior a 3 quilos. Então, se não houver não concentrar esses produtos para ganhar escala e esse produto for disponibilizado no ponto de venda, então fica uma questão. O ponto de venda, que são as padarias tradicionais, pequenas lojas, se for produzir toda a demanda, monta-se uma estrutura muito pesada de produção. Com isso, não se faz todo o mix de produto que os consumidores estão dispostos a comprar.
a grande alternativa seria estar entregando esses produtos para os pontos de venda, desde que o preço seja viável, que o ponto de venda trabalhe com uma margem sobre o valor final do produto que consiga absorver os custos do varejo, né? E os custos de mão de obra, os custos de operação do varejo, que hoje aí o ponto de venda precisa ter sobre o valor final uma margem de até 50% no caso dos produtos frescos, produtos com risco de sobra, os produtos que precisam trabalhar a degustação, que precisam ser finalizados. E são pontos importantes. Bom, nós avaliamos os investimentos por tonelada produzida mês, cerca de R$100 mil, entre 55 e 100 mil, média de R$75 mil por tonelada, na maioria das empresas que a gente avaliou. O foco principal é produtividade. Os produtos que devem ser finalizados no ponto de venda, aí nós temos os produtos com finalização de produtos crus, produtos pré-assados, e a grande questão é que a confeitaria é a ruptura. Todos os pontos de venda, quando não tem uma produção centralizada e não tem abastecimento da confeitaria, o que o ponto de venda deixa de vender é significativo. Quando há centralização da produção, quando há abastecimento no ponto de venda, a confeitaria cresce na participação do faturamento ali do ponto de venda. Bom, quando a gente analisa esses processos de congelar, de finalizar, são importantes hoje o processo de congelamento, está crescendo muito. Avaliamos a estrutura de uma central de produção, com 76% dos colaboradores voltados para o processo produtivo. Então, essa questão, para aumentar essa produtividade, não tem outro caminho senão a mecanização ou automação do processo para ganhar padrão e produtividade. Essa é uma das questões desafiadoras, importantes, e é um caminho que enxergamos que pode melhorar muito a competitividade, aumentar o abastecimento nos pontos de venda, melhorar esse padrão de qualidade e aumentar o consumo quando você tem preços mais competitivos para determinados produtos que, de acordo com a questão da renda média do Brasil, fica limitada a um público menor, a nichos de mercado. Para você ganhar volume, precisaria ficar mais competitivo. Avaliamos as margens que as empresas trabalham, tanto no ponto de venda quanto no processo de produção, quando a gente analisa o custo de mercadoria vendida. Tem um microfone aberto. A avaliação da central na central, o custo variável tem que ficar até 40%, os pontos de venda até 45%, em média. E aí, aquilo que eu estava comentando, né? Ou seja, como que eu vou fazer a distribuição? Eu tenho a distribuição para pontos de venda com menos de 6 toneladas e para pontos de venda com mais de 6 toneladas, né? Aí dá uma estrutura para poder estar abastecendo, no caso da centralização da produção. Nós temos algumas questões, como a normatização do pão, para ter um padrão de qualidade, uma referência para trabalhar melhor esse produto, no caso do pão francês, com as principais características dele. E toda a cadeia frio, quando ela já está estruturada, é importante que a gente consiga ampliar o mix para melhorar o abastecimento nos pontos de venda, né? O que é a expectativa do consumidor quando ele entra no ponto de venda, né? Ou seja, ele precisa encontrar produtos frescos e essa reposição dos produtos frescos sem ganhar escala no processo produtivo, ou seja, o dilema que nós temos, se a gente vai vender toda a variedade de produtos, ou seja, um ponto de venda vai ter aí, em média, 120 itens diferentes à disposição do cliente no ponto de venda. As grandes padarias têm cerca de 600 itens à disposição do cliente, mas a média é em torno de 120 itens. Sendo que desses 120 itens, 80% tem uma venda média diária por ponto de venda inferior a 3 quilos dia. Então, é um grande desafio se você ter esse produto sempre à disposição, sempre fresco, com
essa característica. Então, a industrialização, a centralização da produção, o ganho de escala no processo produtivo, melhora o abastecimento. E fazer esse processo de mecanização, de ganhar escala e manter a característica de produto artesanal é o caminho. Ou seja, eu preciso personalizar sabor, eu preciso trabalhar a questão da indulgência. Então, são as expectativas que o consumidor tem nos produtos panificados, né? A ampliação da panificação industrial no Brasil permitiu com que aumentasse o que eu chamo de conveniência das pessoas de acesso aos produtos, com mais pontos de venda disponibilizando os produtos. Isso aumenta o consumo pela facilidade de encontrar os produtos, né? Quando avaliamos a produtividade na indústria de congelados, está em torno de R$14 mil mês por pessoa, no caso da indústria de pães congelados, aqui considerando todos os colaboradores. No caso da central de produção, em torno de R$12.500 mês, no caso envolvendo todos os colaboradores. Quando a gente avalia outras empresas de varejo e a padaria tradicional, que está em torno de R$10 mil, as padarias Empório em torno de R$14 mil. E aí uma grande oportunidade, ou seja, as lojas supermercadistas com até 1.500 metros de área de venda precisam ter mais de 50% da sua venda em produtos frescos, produtos refrigerados, produtos de consumo diário, com reposição ou diária ou semanal. Dentro desse contexto, toda a área de perecíveis, e dentro da área de perecíveis, o setor de padaria é essencial, o potencial de venda. Nós analisamos a média de cada 100 pessoas que entram no supermercado, faz compras, em média 30 compram produtos da padaria. Mas nós temos case de sucesso de supermercado com 1.000 metros de área de venda, onde a padaria representa 22%, 23% do faturamento, e não 5%, como a média do setor, e cada 100 pessoas que entram nesse ponto de venda, 62 pessoas compram produto da padaria. E o que a gente percebe aqui, nós temos aí quase 90 mil pontos de venda, e o ponto de venda, para ter essa performance de 23% do faturamento do setor do supermercado em produtos panificados, precisa ter um mix, precisa ter um abastecimento, e a estrutura de produção dessas lojas não consegue fazer esses produtos. Esse supermercado que nós trabalhamos, que tem essa performance, ele tem 45 pessoas no processo de produção. É quase impossível isso ser utilizado como padrão para as empresas de varejo. Então, nós temos aí um mercado muito grande no Brasil, muitos pontos de venda, com ociosidade, com grande potencial de crescimento e com falta de fornecedores para atender com qualidade esse mercado, né? É uma grande oportunidade. Nós fizemos uma avaliação no perfil das empresas de congelados no Brasil, fizemos uma abordagem através do telefone, online, fizemos contato, nós identificamos 301 empresas de panificados congelados no Brasil, as de pequeno porte com até 100 funcionários, as de médio porte de 100 a 500, as de grande porte com mais de 500. E com ainda muito processo artesanal, né? Avaliamos em todo o Brasil o número de empresas, né, as indústrias de congelados, de panificados congelados. Se a gente avaliar que tem 70 mil pontos de venda no setor de panificação, mais 90 mil pontos, são 160 mil pontos em supermercado e padaria de venda, 300 indústrias sem um processo melhor. Então, o que acontece que a gente avalia dentro desse contexto? Ou seja, o grande desafio das empresas, elas estão buscando faturamento, mas de forma que, se não aumentar a produtividade, não melhora a lucratividade. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra, ou seja, as empresas querem buscar lucratividade, mas isso precisa passar por melhoria de produtividade, que é o processo produtivo, para impactar em redução dos custos operacionais. Essa conta no processo artesanal para produtos panificados é muito difícil. Hoje, no Brasil, a indústria de congelado, 50% do principal produto é pão francês, e aí nós temos aí a indústria de pão de queijo, pães congelados, salgados, confeitaria,
ainda muito pouco o trabalho com confeitaria. É muito pequeno ainda a nível Brasil. Dentro desse contexto, o que nós acreditamos? Que a gestão das empresas é o X da questão, ou seja, quanto mais informação eu tenho sobre a operação do meu negócio, quanto mais informação, quanto melhor é o processo decisório, quanto melhor eu utilizo a inteligência competitiva para tomada de decisão, isso passa por gestão para a modernização das empresas, né? Os fatores chaves para garantir competitividade da empresa passa por qualidade de produto, por trabalhar a questão do abastecimento nos pontos de venda, um posicionamento adequado em relação aos preços, a busca da eficiência operacional. É importante um bom planejamento e sortimento do mix de produto, a comunicação com o mercado e o atendimento aos clientes. No caso da indústria, é muito importante ter uma definição de qual é o modelo de negócio, qual que é a tecnologia que vai estar embarcada ali no processo produtivo para garantir competitividade para a empresa, já que a empresa é formada por processos e por pessoas que nós temos que estar investindo. Hoje, a metodologia Propan trabalha as empresas através da gestão administrativa, da formação de líderes, do processo produtivo, da relação com o cliente e da estratégia comercial em relação ao mercado. Bom, dentro desse contexto de gestão, nós analisamos os pontos centrais para a competitividade de uma indústria de panificados congelados. Ou seja, primeiro é importante verificar o seguinte: eu tenho um processo industrial, eu tenho os pontos de vendas e eu tenho a operação logística. No caso do processo industrial, eu preciso verificar qual é o processo produtivo, né? Qual é a tecnologia que eu vou utilizar? Eu consigo ser competitivo e garantir a margem? Então, eu preciso verificar qual é a tecnologia, né? Por que cresceu muito o pão de queijo, a indústria de pão de queijo no Brasil? É um produto que está sempre entre os 5 mais vendidos no ponto de venda. Depois que trabalhou-se com o processo com superidratação nas massas, né? Um processo de hidratação na fábrica de pão de queijo chega a 77% de hidratação da massa. A tecnologia do corte a fio em relação ao modelo artesanal, e isso fez com que esse produto ficasse competitivo numa escala industrial. E aí houve um crescimento exponencial da venda do pão de queijo. Inclusive, muitos pontos de venda têm terceirizado a produção desse produto. Mas quem venceu a barreira foi a tecnologia no processo produtivo na indústria. Na indústria, conseguiu encontrar um caminho. Se eu tenho um processo que eu faço no mínimo 100 kg/h por operador e eu coloco 77% de água no processo de fabricação, meu preço final ficou competitivo e aí eu consigo entregar um preço competitivo. Então, a indústria descobriu o caminho através da tecnologia aplicada no processo produtivo comparada ao processo artesanal. Essa capacidade de produção em quilo, né? Agregar valor, que é o preço médio por quilo, custo indireto, tudo isso, a tecnologia aplicada no processo pode estar fazendo o que chamamos de inovação disruptiva, mudando todo o padrão e fazendo com que as empresas tenham um salto. Enxergamos na confeitaria uma grande oportunidade. A confeitaria tem uma demanda reprimida, a confeitaria não tem abastecimento no ponto de venda, tem dificuldades seríssimas em relação a reproduzir volume com padrão de qualidade num custo viável. Então, há uma grande oportunidade de mercado para trabalhar esses produtos no ponto de venda, né? Mas precisa de tecnologia no processo produtivo, né? Nós temos entendido como estratégia comercial trabalhar de forma diferenciada os pontos de venda formadores de opinião, para que você consiga atender bem os clientes abastecedores e diminuir a ruptura no ponto de venda para fazer uma gestão adequada em relação às quebras nesse ponto de venda. A logística, no caso do produto congelado, impacta muito. Os produtos de baixo valor agregado, o custo da logística reduz muito o alcance, você tem dificuldade de atender grandes regiões, distâncias em termos geográficos, quando o produto tem um valor agregado muito baixo. Então, um produto que o preço de quilo é inferior a 12, 13 reais, a logística pesa muito no preço desse produto.
No caso do produto de confeitaria, que o preço médio por quilo no atacado ele vai ficar aí entre 12 e 18 reais, a logística vai ter um impacto menor e você vai ter um alcance em locais mais distantes, com uma distribuição, com pontos diferenciados, e podendo aumentar o alcance dessa indústria. A importância da área de pesquisa e desenvolvimento, porque a expectativa do consumidor, ele não quer, o consumidor final não quer saber exatamente como foi produzido o produto, mas reproduzir em escala industrial um produto com característica de artesanal, com características de produtos artesanais, é o grande desafio e é o caminho para poder ter uma boa aceitação por parte do consumidor final em relação aos produtos industrializados. E aí, chegando mais no final da minha apresentação, nós temos o grande desafio de estar trazendo pessoas, capacitando pessoas para que a gente consiga melhorar a performance das empresas, né? E aí, resumindo, é que as grandes empresas de congelados estão apostando nas commodities, vai abrir espaço para uma série de nichos de mercado de produtos para fábricas especializadas para poder atender, e o grande desafio é estar produzindo em escala industrial, com característica de produto artesanal, para trabalhar essa demanda reprimida nos pontos de venda. Então, eu encerro a minha apresentação, passo a palavra para o Marcelino, e depois que terminar as apresentações, estou aberto para os questionamentos, para que a gente possa estar falando um pouco sobre esse processo. Ok, muito obrigado, Márcio. Lembrando que daqui a pouco teremos um espaço para debate, depois da próxima palestra. Lembrando também que esse evento é em parceria com a Unifiller Systems e a Márcio Rodrigues e associados, e além de estar sendo transmitido aqui pelo Zoom, essa palestra está sendo gravada e será disponibilizada no canal do YouTube da MR Associados e também no site. Bom, agora veremos o diretor comercial da Unifiller da América do Sul, Ricardo Sanabria. Ricardo é engenheiro eletrônico e pós-bacharelado em negócios e gestão, com mais de 8 anos de experiência internacional em suporte técnico e atendimento ao cliente. Ele irá discorrer sobre processos de alta produtividade na produção de confeitaria. Ricardo, fique à vontade. Muito obrigado, Marcelino. Obrigado, Márcio, de novo pelo espaço aqui. Tenho a fortuna de estar trabalhando com o David, que é o diretor da Yadon, nosso representante distribuidor para o Brasil. Também da Camila Marinho, com a qual estamos fazendo bastantes, vamos falar, força e ampliando nossa força de campo e abrindo novos negócios. Também Marcelo não está presente, mas também ele faz parte da Yadon, que nos colabora com a parte mais de, vamos falar, de importações, toda a parte de financeiro. Então, temos um time à sua disposição. Desde já, tem meu contato via Márcio para les ajudar diretamente da planta da Unifiller. Eu vou aqui compartilhar a tela. Vamos ver aqui. Agora vai. Estão enxergando? Sim. Sim, sim. Agora estão olhando Security Alert. Vamos ver. Agora vai. Tá. Eu vou me enfocar um pouquinho na parte dos bolos, mas se aplica também na parte da confeitaria. Tá? Vou explicar um pouquinho que é a Unifiller. Tá? A gente é uma empresa canadense e conhecida internacionalmente, se dedica ao fornecimento de soluções na indústria alimentícia. A gente se enfoca inicialmente ou principalmente na parte dos dosadores volumétricos, tá? A gente tem desde dosadores simples, como de uma saída ou de múltiplas saídas, e a gente já faz muito tempo que está inovando na parte da decoração de bolos, de cupcakes, de muffins, já uma escala desde semiautomático até uma escala muito maior a nível industrial.
Bom, na parte, praticamente, Unifiller consta de 5 escritórios de venda no mundo todo. Isso faz parte de nossa, vamos falar, de nosso expertise. Por quê? Porque a gente tem a fortuna de estar exposto em diferentes mercados. O Márcio falava de mercados com mais maturidade, como a parte da Europa, mas que cresce muito rápido e sempre vai estar em um frenesi, como é a Norte-América, e Sul-América, que está em constante crescimento agora nessa parte. Vamos falar de a última década, como a gente está experimentando. Temos 4 categorias, praticamente. A principal são os dosadores. A gente também faz parte, e isso é bem interessante, porque essa daqui é uma bomba de transferência que nos ajuda não só para suprir ou encher a tolva, o funil dos nossos dosadores, sino se aplica para qualquer tipo de dosador lá fora no mercado. Este é nosso número 1. Vamos falar de vendas. É uma bomba super simples, trae um sensor de nível que nos ajuda a manter sempre as tolvas a nível ideal para continuar com a produção. Temos extrusoras e temos a parte da decoração, que a gente já vai entrar um pouquinho mais em detalhe. Onde que a gente se especializa? Tá? A gente tem praticamente dois partes. Uma é a parte, uma vez que a gente termina a fase de mesclado, de misturado, a gente consegue ir porcionando volumetricamente. Essa porção de controle praticamente nos faz únicos, ou vamos falar líderes no mercado nesse tipo de soluções. A gente tem soluções desde, como falei anteriormente, desde dosagens única, tá? A gente tem acessórios, por exemplo, com uma pistola dosadora, que nos ajuda a aumentar a versatilidade da dosagem, ou por exemplo, aqui a gente está economizando praticamente espaço, trazer outro carrinho, e dependendo já, o primeiro, quanto que a gente vai dosar, é importante saber qual que é o volume a dosar. A gente pode, ou tem diferentes tipos de dosadores. Se a produção começa a crescer, e a gente, por exemplo, precisa colocar mais de um tacho, ok? 3 tachos, 5 tachos, pois já empieza a gente a ter uma vamos falar, se justifica por uma bomba de transferência para manter esse constante produção, né? Outra parte, como falei, essa é a parte principal. Vamos falar da gente. Voltar um pouquinho aqui, até já ter uma solução multi-saída, onde a gente já tem começa a produzir como nos grandes a escala industrial. Na parte da montagem, a gente já tem outras máquinas, mas o princípio é o mesmo. São dosadores volumétricos, na qual a gente está tendo cuidado no controle de porção. Parte fundamental, e é parte do nosso, vamos falar, do nosso core, do nosso pilar, é que a gente consiga ir crescendo conforme o cliente vai ganhando um pouco mais de escalabilidade. Primeiro, desde o manual, então a gente começa a oferecer uma solução semi-automática, como falei antes, onde a gente começa a fazer dosagens, vamos falar, desde 3, 4 tachos, se coloca a bomba, a gente já começa a ter um maior fluxo de volume, e a gente já, junto com uma conveyor ou com uma banda, uma esteira, a gente consegue ir acompanhando esse fluxo, ir mudando um pouquinho aqueles, ou eliminando esses maus hábitos, e a gente já se começa a enfocar um pouquinho mais nos produtos e não tanto nos processos de trazer, levar a movimentação do pessoal, tendo bancadas, por exemplo. A gente já consegue ter, com o mínimo de mão de obra, uma produção a escala quase que industrial, com um dosador simples.
ok? Aqui tem um pouco de, vamos falar de aquilo que a gente faz na parte de confeitaria. Conseguem enxergar o vídeo? O vídeo abriu. Ok. Ele tem som ou não? Não. Ah. Também a gente tem desde soluções, vamos falar simples, até já a utilização de um robô, onde a gente consigue escrever alguma mensagem ou customizar, dependendo a temporada, por exemplo, se é Halloween, ou se é Christmas, ou como fala, Natal, a gente consegue também implementar, dependendo como vai crescendo nossos clientes e dependendo se o volume, obviamente, justifica e o retorno da inversão. Temos linhas completamente automáticas, onde praticamente a manipulação é mínima e temos já quase que praticamente uns 10 bolos quase por minuto. As mais semiautomáticas a gente consegue de 5 a 7 bolos por minuto. E, obviamente, a parte muito mais, ou dosadores mais simples de bancada, que conseguimos dosar praticamente porções singulares ou pequenas, dependendo, lógico, do produto. Ok. Vamos aqui na parte, qual que seriam os maiores desafios, e isso praticamente a gente se alinha com o que o Márcio falou, é uma mão de obra, remunerações, obviamente, a alta rotatividade do pessoal, às vezes é difícil manter aquele rapaz bom, ou aquele demanda um treinamento, vamos falar que praticamente até emocional para manjar aqueles pessoal complicado. Treinamento, ao implementar essas novas, vamos falar, os novos dosadores, praticamente o treinamento é mínimo, pessoal com pouco qualificado consegue simplesmente pegar o jeito muito fácil e ter uma produtividade ideal, diminuição da margem e, obviamente, acompanhar o crescimento das ventas. Às vezes eu estou vendo que tem um produto que é fantástico, mas se nossos clientes conseguem produzir mais, conseguem vender mais, né? E, obviamente, essa parte de inovação também, ao implementar um dosador que nos dá uma maior produtividade, um maior fluxo de produtos, a gente ganha tempo e libera um pouco para estar desenvolvendo novos produtos ou também utilizando as mesmas máquinas, tendo a opção de inovar. Bom, um pouco de priorizar os equipamentos, eu sempre falo que as bancadas é o primeiro que a gente tem que eliminar um pouco, tentar ajudar a que o processo de produção seja implementado dentro da banda. Obviamente, isso vai trazer um incremento de volume nas unidades por hora, por mês, e um freezer, lógico, que já tem que estar em mente, porque se nos cresceu a produção. Os dosadores, aí já é onde, lógico, esses três começam a jogar juntos e ter aquela produtividade como a escala industrial.
Equipamentos, lógico, es una extensión, como yo falei, que es en la segunda parte de ensamble o armado, que nos va a ayudar en la parte mais difícil, ou que nos vai brindar muito mais valor agregado aos bolos. E se a gente consegue fazer isso com relativa facilidade, junto com o equipamento, lógico que a gente já praticamente ganha muito mais margem por hora ou mão de obra. Como falei, na implementação da esteira, praticamente agora com a distanciamento social, também já é um fato que a gente precisa implementar, nos enfocar mais na parte de movimentar o produto e não movimentar o pessoal. Esse é um exemplo muito simples, mas bem interessante. Diferentes cores de decoração nas bolachas. Se a gente pudesse movimentar e, em vez de ter um operador ou dois operadores indo e vindo nas bancadas, a gente consegue colocar dosadores para cada cor e simplesmente movimentar as bandejas. A gente estamos falando que o aumento da produtividade se dispara mais de 100%. Okay? Parte das vantagens da implementação de um conveyor, de uma esteira, lógico, reduz a mão de obra, a gente consegue medir pelo menos quantos produtos a gente está tirando por minuto, quantos que a gente está produzindo por minuto. Se a gente conseguir medir, a gente consegue melhorar os tempos, enfocar mais nossos empregados, eles conseguem se distrair menos, lógico, e conseguimos ser muito mais eficientes. Sem contar também, lógico, a utilização do espaço. Com uma bancada, a gente pode tirar 6 bancadas e colocar uma banda, e a gente consegue aproveitar aquele aproveitamento, né? Bom, já entrando um pouquinho mais nos dosadores, como que a gente consegue corrigir aqueles desperdícios, né? Não só para cima, para embaixo também. Eu já vi que clientes 1, 2, 3 gramas, mais, menos, ou mesmo a utilização de uma balança para saber se a gente está fazendo a porção correta. Isso leva um pouco de desperdício, já seja de tempo, de produto, e no final, isso multiplicado por cada dia, cada mês, ao ano, praticamente estamos falando de um investimento de um dosador, que nos vai corrigir tudo isso. Então, onde esse tipo de soluções, o retorno do investimento é praticamente garantido. Aqui, a gente pode ver um exemplo do que comentei antes, de como a gente pode ir crescendo com os dosadores. Aqui, simples, o operador está acionando o dosador com o pedal, ou aciona o dosador, faz a dosagem está sendo controlada, está sendo precisa, e logo, se a gente quiser, pode pôr uma esteira nesse mesmo lugar, com esse mesmo dosador, se coloca um sensor óptico simples de movimento, o qual nos vai ajudar já a simplesmente ter uma maior produtividade com o mesmo dosador, simplesmente implementando uma esteira, um sensor, e a parte lógico, vamos ter uma maior produtividade, um maior volume, e aí uma bomba de transferência faz tudo sentido, porque a gente vai já precisar muito mais tachos, um de trás de outro, né? Bom, uma vez que a gente já, vamos falar, fez a dosagem do pão de ló, tem algumas dicas, que é na parte de resfriar os bolos, tá? É uma dica bem simples, mas às vezes tem clientes que ainda estão cometendo esse tipo de pequenos erros. Agora, por que a gente tem que se enfocar no controle do pão de ló? Por quê? Porque na parte de que uma vez a gente começa a fazer o
o banho, ou começa a fazer a parte da, como fala, do banho, correto? Do bolo? Fala. Perdão, desculpa. Você fala o banho do bolo quando a gente começa a colocar a dosagem de chantilly superior e lateral, fala o banho, correto? O decorado? Cobertura do bolo? Cobertura do né? bolo. Perfeito. Por quê? Porque a gente, quando começa a fazer a cobertura do bolo, a gente tende a preencher aqueles buracos, aquelas imperfeições com o mesmo chantilly. Aqui é um exemplo desse. E que é mais caro? O pão de ló ou o chantilly? O chantilly. Então, aí é onde a gente começa a falar, ok, se eu controlo minha capa, a gente já está começando a melhorar o controle com o dosador, porque a gente está fazendo dosagens concretas, precisas, o controle de porção está garantido. Então, a gente, por exemplo, implementa uma cortadora, tá? A gente tende a ter já uma altura uniforme, tá? Separa as capas e com o dosador a gente termina de estandarizar nossos bolos e aí sim que a gente com a caneta no papel fala, ok, quanto estou gastando de chantilly, quanto que estou gastando de pão de ló, quanto que eu consigo melhorar. E aí a gente começa a melhorar se a gente consegue medir esse desperdício ou eliminar esse desperdício e ter mais claro quanto que a gente está gastando. Ok? Uma coisa muito importante é essa uniformidade para ser utilizada e para a gente conseguir utilizar nossos dosadores. É isso, uma uniformidade durante o processo. A gente começa a melhorar passo a passo o processo e já ter um bolo mais estandarizado. Eu quero mostrar aqui rapidamente um vídeo comparativo entre uma produção manual e semiautomática. Tá? E é praticamente o que a gente já viu anterior. Aqui temos a bancada, tá? Um operador que está indo e vindo, estamos tendo perda primeiro de tempo, o controle de porção aqui, não, a gente não sabe quantas gramas mais, menos estamos colocando de um produto que tem muito mais valor que o pão de ló mesmo. Então, é aí onde a gente tem que começar a dar uma olhada e a melhorar os processos. Essa foi uma implementação, já faz muito tempo, mas o vídeo é um sucesso. ¿Por quê? Porque esses operadores tinham muito pouco de ter praticamente utilizado nossas soluções e aos 15, 20 minutos eles já estavam conseguindo ter uma produção de uns 5 a 6 bolos por minuto. Tá? A gente consegue começar a controlar o volume de almíbar, de cauda, e ir integrando passo a passo, por exemplo, na montagem, na dosagem dos recheios, como aqui na parte da Kekomatic, ok? Aqui simplesmente ele apertando um pedal, ele consegue dosar o recheio número 1 rapidamente, ir montando e ir passando para a seguinte fase. Este processo semiautomático nos dá a liberdade também de poder colocar partículas ou ser um pouco mais flexíveis, por exemplo, colocar fruta, colocar diferentes sabores. Isso nos dá a nós uma versatilidade ainda maior. Podemos colocar com a mesma máquina os dois recheios, perdão. Vamos a voltar aqui. Os dois recheios. Então, uma mesma máquina nos ajuda a fazer essas duas tarefas. Este é obviamente, operador ou decorador está indo o mais rápido possível que ele consiga. Por quê? Porque o dono possivelmente está presente. Tomara que ele não esteve de carnaval o dia anterior ou com ressaca. Então, assim, aqui tem muitas coisas para ver. Uma é a velocidade, óbvio, mas aqui o produto está ficando ou está sentado aí por muito tempo. E a gente está colocando, a gente que fez para preparar essa mistura, a gente colocou, inseriu ar
em aquele chantilly. E esse ar, praticamente, se deixa muito tempo aí, ele tende a sair. Então, não é o mesmo ter o primeiro bolo que o segundo bolo. E nossos clientes são bastante, ou os consumidores, são bastante exigentes. E se eles veem uno com mais buraquinhos, menos buraquinhos, a gente está perdendo 100% da matéria-prima, mais da labor, mais o tempo. O ideal é que você, uma vez que fez a mistura do chantilly, tem que fazer a dosagem o mais rápido possível para ter a maior uniformidade ou a maior estandarização possível. Ok? E aí onde parte o mesmo, fundamental é controle da porção, a dosagem é muito rápida. Você tem que fazer uma parte de um touch-up ou de vamos falar, de um toque, um retoque, para que fique completamente uniforme. Muitas perguntas, ou uma pergunta muito comum é que tipo de chantilly ou do creme eu consigo por praticamente 99% dos cremes passam. O ideal é que este seja suave. Suave significa que tenha menor número vamos falar, de bolinhas, e isso é um jogo entre temperatura, entre a mescla, e que a gente consiga ter isso daí. A gente já tem muita experiência, a gente pode aconselhar a nossos clientes qual que seria o ponto ideal ou do creme ou do chantilly para ser usado. Ok? Aqui para ir sumarizando ou para ir resumindo, a gente tem as dosagens dos recheios na mesma máquina, como a gente enxergou na segunda estação. A parte da dosagem ou da cobertura superior e lateral. Aqui, por exemplo, já vemos que o jeito é muito mais rápido. Por quê? Porque já temos uma expertise, uma experiência. A gente já tem o ponto ideal e lógico que a gente acelera um pouco mais. Temos também acessórios, mais de 100 tipos de diferentes acessórios para fazer as coberturas ou decorações de pitanguinhas na parte superior e praticamente já temos um bolo completamente confeitado e pronto. Lógico que temos diferentes fases de começar a nos enfocar, por exemplo, um dos gargalos, o número 1, seria a parte da dosagem superior lateral. Então, a gente pode se enfocar inicialmente nessa fase. Não precisamos comprar a linha toda ou todas as estações, não. A gente começamos a atacar o primeiro gargalo, que seria a parte da dosagem da cobertura, o que lhe demanda muito mais tempo, é mais chatinha, demanda uma expertise ou uma pessoa que saiba, aquele artista confeiteiro, né? Logo, na implementação de uma esteira, a gente pode ir colocando mais dosadores para ir completando aquelas estações, dependendo do produto que a gente, ou dependendo daquele perfil de bolo que a gente quer enxergar. Tá? Aqui embaixo podemos ver desde a parte da fatiadora, da parte do almíbar, dosadora do almíbar e as diferentes etapas de armado do bolo até, já no final, colocar alguns tipos de partículas ou selva negra, chocolate na parte superior e lateral. Tá? Este aqui é um exemplo muito bacana. Como estamos de tempo, Marceliano? Marcelino? Não, está tranquilo. Estamos tranquilos? Fica à vontade. Temos prazo. Tá bom, mas meu portunhol está aumentando, então... Tá bom, tá dando para compreender, tá dando para acompanhar. Assim, ótimo, obrigado pelo ânimo. Bom, essa aqui é uma experiência muito bacana que eu tive com um cliente nos Estados Unidos, tá? Essa é uma coisa que se está usando muito em alguns supermercados, e é o bolo fatiado, sim? Às vezes, dentro da família, uma pessoa quer um bolo, outra pessoa quer uma fatia de outro bolo, e não dá para comprar um bolo, 3 bolos, né? Mas uma coisa bem interessante aqui, são 3 perfis completamente diferentes de bolos,
mas a mesma linha nos consegue atender. Ou a mesma, vamos falar, as mesmas estações nos conseguem atender diferentes tipos de voo, com um perfil completamente diferente. Então, aí eu falo que nossa versatilidade é parte fundamental do nosso sucesso. Aqui a gente tem, ou nos enfocamos, por exemplo, neste Rainbow Cake, que a gente coloca dosagens, nos enfocamos nas dosagens dos recheios, ok? Estes dois rapazes aqui se focam em alinhar os bolos, armar os bolos, que fiquem bem alinhados, bem armados, e logo aqui já temos a dosagem superior lateral. Então, com as mesmas máquinas, com esse daqui, a gente consegue adicionar uma parte já para fazer uma decoração superior. A gente consegue, com as mesmas máquinas, utilizar e implementar e produzir um novo bolo. Tá? Completamente diferente do anterior. Ok. Bom, melhores práticas para a produção, praticamente é assim, com um dosador, a gente consegue, lógico, melhorar a rapidez, a precisão, a gente consegue aquele controle de porção, a gente consegue acelerar a produção. Então, assim, sempre falo que de uma produção manual a uma produção assim automático, vamos falar só da dosagem do pão de gelo, a gente está aumentando praticamente um homem e uma máquina equivale a 5 pessoas, ou a 5 mãos de obra. Esse pulinho de manual a semiautomático, só com um dosador. Então, lógico que temos um incremento de um 500% aí. Lógico, aqui temos umas dicas que quero ler para vocês. É como manter o controle, tá, dos ingredientes mais caros, como, por exemplo, o chantilly. A implementação de los dosadores volumétricos, para depender cada vez menos da mão de obra, como eu falei. Às vezes o confeiteiro, o artista não chegou, ou aquele artista é difícil de conseguir, vamos falar, manejar. Então, um dosador, uma Kekomatic, que é aquela que faz a cobertura superior lateral, não vai ser chatinho, vamos falar. Uma dica também é para as vendas, por exemplo, sazonais ou de temporada alta, e a gente consegue, se temos espaço suficiente naqueles congeladores ou aqueles da parte de refrigeração, a gente consegue, nesses picos baixos, a gente consegue produzir mais e estocar mais. Quando vem aqueles picos, a gente consegue já ter um estoque e atender aquela demanda ideal daquele pico melhor do ano. Com a implementação dos dosadores, de uma esteira, de uma bomba de transferência, por exemplo, pequenas padarias podem competir com os grandes produtores. Por quê? Porque é o jeito que elas fazem. Não adianta reinventar a roda de novo. Se a gente leva 30 anos atrás, ajudando a nossos clientes em mercados com mais maturidade na Europa, Norte-América, temos clientes que a gente conseguiu pular da produção manual para semiautomático, mas agora já estamos na terceira fase, com o mesmo cliente. Depois de 5 anos, a los 10 anos, a gente evalua como cliente que avançou, e a gente já precisa ir para uma parte mais automática, mais automatizada. Então, a gente já tem toda essa experiência para lhe dar suporte a vocês e ir ajudando aquele crescimento ideal. Praticamente o mesmo. Alguma dúvida, por favor? Bacana. Podemos abrir para perguntas, então, Ricardo? Sim, eu praticamente cobri uma parte, vamos falar, dos bolos, mas se estende para a parte da confeitaria e estou aberto para qualquer tipo de perguntas. Vamos só lembrar a todos os participantes que as perguntas podem ser enviadas, você pode levantar a mão no chat ou pode escrever no nosso
Quem tiver dificuldade aí com o microfone ou não tiver microfone, pode mandar pelo chat que a gente pode estar encaminhando para os dois palestrantes aí. Fiquem à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Márcio ou para o Ricardo Sanabria. No tantas perguntas. Ricardo, já que a turma para começar a animar a turma, algumas perguntas que eu tenho recebido é justamente das particularidades de densidade de cobertura, recheio, se isso influencia na questão do equipamento, alguma coisa. Você poderia falar um pouco para a gente, porque cada empresa tem a sua personalização do produto, vamos dizer assim, tem as suas diferenças. Como que a Unifilha trata isso? Bom, é uma pergunta bastante interessante e ampla também, né? A gente tem, lógico, cada produto vai ser único, cada cliente tem seu melhor produto. E assim, a gente tem um lema, ou vamos falar, um fundamento, que é todo aquilo que a gente consiga dosar pela manga de confeiteiro, é possível ser dosado com nossos produtos, tá? Por isso que, com nossas soluções. Por isso que, às vezes, a gente fala de dosagens de batidos, ou a gente fala mas de bolacha, ou uma coisa um pouco mais dura ou mais consistente. A gente fica um pouco mais na parte fluida. E já entrando na parte do creme, ou das coberturas, sim, existe um ponto ideal que fique suave, tá? Para que fique aquela textura mais, vamos falar, com melhor acabado. Tem umas dicas, como eu falei antes, que a gente consiga atingir aí. Também depende muito, temos cremes que são super artesanais, que a gente consegue atender também. Mas, praticamente, a gente atende um range bastante grande, enorme de cremes, de batidos, de brownies, de muffins. Ótimo. Temos uma pergunta aqui, Ricardo, Sim. da Alessandra. Ela está perguntando assim, ela disse que chegou um pouco depois do horário, mas está perguntando qual a produção de tortas ideal para justificar o investimento. Excelente pergunta, Alexandra. Bom, a gente tem um número, mais ou menos, vamos falar, que a partir de uns 100, 150 bolos por dia do mesmo diâmetro é o ideal. Márcio falou umas coisas muito bacanas, que era a parte do mix, né? A gente consegue, o ideal é não se focar nos 3, 2 ou 1 diâmetro de torta, o que mais sai, tá? Para ajudar a sair dessa parte e nos enfocar no que mais a gente está vendendo. O bolo é uma coisa muito agradecida. Por quê? Porque o margem de um bolo é bastante alto comparado pelo valor agregado, e os ingredientes são relativamente matéria-prima barata. E a gente estaríamos falando de uns 100, 150 bolos por dia. Tá ótimo. Temos uma outra pergunta aqui, Ricardo. O Paulo Pereira, ele está dizendo o seguinte: um dos grandes desafios da indústria é a constante necessidade de reinvestimento. Quais os melhores caminhos de financiamento disponíveis no mercado para a aquisição dos equipamentos? No caso da Unifilha, tem financiamento próprio? Essa pergunta é bastante interessante e eu acho que o David é a pessoa mais adequada. Na realidad, tengo algunas herramientas brasileiras que podrían ser Progerem, Proger, o dependiendo del tipo de operación, nos mismos podemos financiar a compra de equipamiento con un anticipo y el resto financiarlo en 8 parcelas, entre 6 y 8 parcelas sin ningún tipo de juros ni acréscimo na venta da maquinaria. Ok. Eu queria... Fique à vontade, Davi. Tá.
yo no falo un portugués tan bonito como el de Ricardo, pero acho que me van a entender. Estamos compreendendo. Então, na realidade, o negócio de bolos, o negócio de tortas tem dos ou três pequenos segredos. Independientemente de que, como Márcio bien falou, y Márcio, parece que estuviéramos unidos con las ondas cerebrais, você falou exactamente cómo funciona una industria de países congelados en cuanto a kilos producidos por funcionario, en cuanto a niveles de facturamento, valores y demás. Você está con las informaciones perfectas, perfectamente al día. Realmente un placer escuchar un profesional explicando un negocio de jeito certo. O segredo do bolo é, assim como no pão francês, para incrementar lucratividade e rentabilidade, você precisa utilizar farinhas que tenham maior absorção de água. No caso das tortas, dos bolos, o segredo é saber umectar, saber umedecer o bolo. E utilizar um pão de ló realmente que esté cortado de uma maneira certa. Con máquinas que hoy sí se compran en el mercado, fatiadoras de pan de ló, en valores que no deben superar los 18, 19 mil reais aproximadamente. ¿Cuál es el secreto con un bolo? En realidad yo tengo a sorte de estar en los dos negocios. Y nací como vendedor de máquinas. Después monté una industria que, bueno, no tengo más cela de 8 o 9 meses a esta parte, ¿no? O tengo una parte dela ainda. Na realidade, o segredo do bolo é o seguinte: um bom pão de ló, umectar o bolo do jeito certo. Tem muita gente que utiliza matérias-primas innecessárias, fazem gastos innecessários. Algunos utilizan guaraná o incorporan almíbar, que es agua y azúcar y demás. Y existen pequeños secretos que eu mismo probé en laboratorio, que es leche condensada de cualquier marca, diluida con agua. Eso você lo va a utilizar de xarope para a base do bolo, para fixar o bolo na forma, que não faz o trabalho de movimentar-se quando você faz a logística, tema muito importante no negócio. Aplicar as seguintes capas de bolo, inclusive a última, que às vezes tem algum tipo de imperfeição, ubicar ela no meio do bolo para não desperdiciar produto, y teniendo un pan de ló perfectamente cortado, a cantidad de crema, a cantidad de relleno, a cantidad de cobertura, básicamente esa cantidad de cobertura lateral y superior que você va a aplicar, que es lo más caro de un negocio, realmente va a conseguir economías importantes. Y es ahí donde você empieza a rentabilizar un negocio. Si ven confeitaría, es un negocio que aporta una rentabilidad totalmente diferente a la de panificación, ¿por qué no vender bolos? ¿Por qué no vender tortas que estén realmente con un altísimo nivel de perfección, porém con una rentabilidad melhor para o bolso? Porque, en definitiva, a gente que vende a través do bolo, a través da torta, es grana. ¿Para recibir qué? Para recibir realmente una rentabilidad sobre gran investida, ni más ni menos que eso. La realidad de como estos son temas muy importantes de un negocio, yo incorporé a Camila, que es una ingeniera en alimentos, recibida da UEM con medalla de oro. Siempre gosto de trabajar con los mejores. Que en realidad yo no vendo máquina a ningún cliente que no esté treinado. No vendo máquina a ningún cliente que no visite nuestra planta y con sus propias formulaciones, con sus propias cremes, con sus propios rellenos y demás, hace una prueba de producción en nuestra planta. A gente tem todo. Tem batideras, tem forno, tem cámaras de ultracongelado, cámaras, o que precisen. Eso traer sus materias primas para no modificar las formulaciones que ustedes utilizan y hacer una prueba de producción en planta en Maringá.
supervisada por Camila y seguida por Camila. ¿Para qué? Vendedor de maquinaria, ¿saben qué gusta vender? Gusta vender catálogos. Cara, tengo una máquina que un espectáculo. Un catálogo no produce bolos. O que produce bolos sea máquina. La máquina puede ser cara o barata, dependiendo si produce o no produce. Esa es la realidad. Entonces, yo acho que no somos su único caso no Brasil. Yo inicié esta política hace más de 15 años, donde ningún cliente compra si no experimentó. Y la forma de experimentar es llegar a una planta con su propia materia prima, con su propio pão de ló, esté certo o no esté certo, y empezaran en la línea de producción. No precisa mucha cosa. Si quieres hacer una prueba de 20, 25, 30, 50 pounds de ló, eso es indiferente. Con los propios recheios que cada uno produce. Hacer todo o trabalho completo de umectação do bolo, cobertura, recheios, cobertura lateral, superior, decoração e demais. E experimentar um produto que você fez e que você vai vender em sua correspondente loja. Esse é o secreto do seu negócio, não? Também é importante